Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora eu vou rebater um texto aqui da Bruna Frascolha sobre o Átila no Roda Viva. Ela começa dizendo o seguinte: não vi nem vou ver, porque não vejo divulgador de ciência que acredita em dados chineses. Isso é uma falha, de fato, acreditar nos dados chineses, porque os dados com certeza são camuflados. Mas nenhum país no mundo hoje tem dados seguros sobre o Covid. Por quê? Porque não dá para testar todo mundo, não dá para saber a real taxa de contaminação. Então trabalha-se com os dados que tem. Pega o da China, pega o da Itália, pega dos países onde o bagulho se propagou e tem que trabalhar em cima disso. Ciência é trabalhar em cima dos fatos, não é? Então os fatos são esses. Não tem como mudar os fatos, não tem como invadir a China, roubar os arquivos secretos deles, não tem como sair testando a Itália inteira e toda a Europa. Né? Eu vi na véspera ou antivéspera ele Vieira descascando no Twitter. Aí nego ressuscitou o tweet, até a divulgação dele pelo Twitter, embaixada da China teve, né? A propósito, enquanto os burocratas chineses ficavam fazendo barraco no Twitter, os chineses têm uma internet restritíssima, que não permite acesso ao Twitter, né? Sim. E o que tem? Qual que é o problema aí? Aliás, Eli andou gravando vídeo sobre a questão dos dados do corona, né? Nesse divulgador eu confio no Eli Vieira. O Eli Vieira é um louco, um insano. Eu vi falando merda na internet, assim como ela mesma. Eu já peguei altas vezes ela falando, por exemplo, que o Marx teorizou sobre direita e esquerda. Que ele usava essa terminologia nos seus escritos. Pelo amor de Deus, é uma completa ignorante, né? Terceiro, não vi, mas soube que a versão de Átila no Roda Viva era: a China controlou muito bem porque é uma ditadura, é de esperar que a Itália e a Espanha não controlassem porque são democracias. Isso não é apologia de... Ela está dizendo que isso era uma apologia da ditadura, eu não sei o que é. E apologia fundada em dados chineses. Cara, infelizmente ditaduras conseguem ter um controle muito maior sobre a população. Infelizmente. Por quê? Porque há restrições à liberdade de ir e vir. Você pode fazer isso, né? Pode inclusive obrigar e forçar, através de trabalhos forçados, as pessoas a erguerem um hospital em 10 dias para não sei quantos mil leitos. Infelizmente isso acontece. Tanto que a Rússia teve um crescimento exponencial sob uma ditadura, né, totalmente opressora, totalizante ou totalitária, né, totalmente assassina. Consegue sim, né? Não que os dados sejam confiáveis, claro que esses dados não são confiáveis, não tem como dizer que é confiáveis, né? E países democráticos estão tendo dificuldade justamente por conta da liberdade de expressão e a liberdade de ir e vir. É justamente em nome disso que na liberdade de expressão que o Bolsonaro tem defendido para o povo ir para a rua, e justamente por conta disso, né, que eles demoraram demais para fechar as fronteiras, por conta da liberdade econômica e a liberdade de ir e vir, para não restringir essas duas coisas, né? Me impressiona a quantidade de gente, de humanas, que fala de Átila como uma ciência. Não, ele é um cientista. E a ciência resolve o que devemos fazer. Sim, ela pelo menos tem um conhecimento mais certo e seguro sobre o que nós devemos fazer. Pelo menos tem dados mais bem amparados. Ela não resolve. Gente humana deveria ser obrigado a distinguir fato de valor, né? Sim, há uma distinção entre fato e valor, né? O próprio Hume faz isso, e você deve estar pegando, porque você é doutor em Hume. Ele é o primeiro grande moderno a trabalhar essa questão. Uma coisa é o fato, outra coisa é o valor. O fato é como as coisas são, o valor é como as coisas devem ser. Não é porque as coisas são assim que devem ser assado. Sim. Não é porque a propagação vai se dar assim que você deve fazer esse tipo ou aquele tipo de coisa. A gente sabe disso. Você que fica parando, querendo pagar de sabe tudo, você não sabe de bosta nenhuma. É uma doutorzinha em Hume que conhece, tá bem restrito o seu mundo aí, né? Porque o resto da filosofia parece que você não sabe. Sabe muito pouco, né? A ciência indica fatos. Sim. Valor é com a sociedade. Então, a sociedade que está estipulando, né? A política que tem estipulado, baseada nos estudos científicos. Sua burra. Né? Positivistas que acreditavam na tecnocracia como o fim da política. Né? Não só positivistas, tem o Jason Brennan, por isso que eu estou fazendo um estudo. Jason Brennan, filósofo político libertário atual, ele defende, por exemplo, a epistocracia, o débil mental. Vai estudar, vai ler. Né?
tem várias outras vertentes, né, que colocam a ciência num patamar acima do que as outras, né? A filosofia como questionadora de todas, né, mas e como aquela que de alguma forma mantém um controle, mas a ciência é sempre um conhecimento mais concreto e que pode nos dar respostas mais palpáveis para as coisas, né? Aí ficamos assim, o pós-moderno passando xingando o positivismo. Sim, o pós-moderno à esquerda é um problema seríssimo. Era ele que levantou o relativismo com a questão do fim das grandes narrativas, colocou em xeque o conceito de verdade e colocou em xeque também a própria ciência, né? E isso colaborou para que a direita pegasse todo esse arcabouço hoje e defendesse o anticientificismo, defendesse as teorias anti-vacina, e não estão acreditando também nessas propostas aí, né? Achando que o positivismo é fazer conta. Aí vem uma pandemia e ele diz: ai, quero que Átila resolva tudo porque ele é a ciência. Atilete é bom de bloquear. Cara, eu sinto vontade de vomitar toda vez que eu te leio. Mas eu falo que eu vou fazer um esforço, né, intelectual para tentar compreender essa criatura. Ela que não sei por que cargas d'água tenta aí na contramão de tudo e de todos, né, tentando sinalizar uma crítica, um pensamento crítico que ela de fato não tem, porque não tem fundamentação quase nenhuma, sabe muito pouco de filosofia além do que ela estudou por doutorado, né? É muito limitadinha, né? E às vezes de preconceitos bárbaros, de pensamento, nossa, repugnante. Mas é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.